Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado esse período, né, de recesso, tenham descansado, respirado ar puro, tentado aproveitar para aprender algo novo e também para tentar colocar em dia uma coisa ou outra aí que tenha ficado em atraso. Mas seguindo, né? Na aula de hoje vamos continuar nossas discussões, porque até então nós já havíamos falado sobre a Primeira Guerra Mundial, falamos sobre a questão da Revolução Russa, tudo isso foi tópico das nossas discussões, né? Mas aí chegamos ao seguinte ponto: o mundo no pós-guerra, né? O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é outra temática que sempre está sendo cobrada aí em vestibulares e outros espaços, tá? Mas na aula de hoje, como eu havia falado, a gente vai tentar entender alguns detalhezinhos aqui. Seguindo, com o fim da Primeira Guerra Mundial, é evidente que vários países europeus ficaram arrasados, cidades foram destruídas, é, fome, pobreza, miséria, tudo isso em alta. Fábricas não conseguiam produzir, consequentemente não se tinha emprego, espaços totalmente arrasados, e a Europa precisava de meios ali para se reerguer. É nesse quadro, é nesse cenário que a gente percebe os Estados Unidos como um suporte. Os Estados Unidos vão acabar suprindo as carências desses países europeus, né? Investindo aí, como posso colocar para vocês, em produtos de primeira necessidade. Os Estados Unidos vai acabar importando muita coisa, né, exportando muita coisa, perdão, para os países da Europa. Isso é interessante, tá? A partir daí, esses países vão conseguir estar se mantendo e tudo mais, e em contrapartida, os Estados Unidos vai começar a lucrar. Com o fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos passa a ser uma das maiores potências econômicas do mundo, porque ele vai acabar lucrando muito com essas vendas para esses países destruídos pela guerra. Esse é um elemento que sempre a gente tem que estar se atentando aí, né? Como posso colocar essas possibilidades que os Estados Unidos aproveitou. Isso vai acabar gerando uma sociedade relativamente consumista, porque esses avanços aí vão proporcionar um desenvolvimento muito grande em diferentes setores nos Estados Unidos. Setores da indústria vão acabar crescendo de uma maneira jamais esperada, como por exemplo Henry Ford, que vai acabar melhorando ali todo o seu processo de linha de montagem, possibilitando que o trabalhador ele tenha mais tempo, porque ele vai reduzir um pouquinho a jornada de trabalho para os seus funcionários, e aumentando o salário. Porque na cabeça dele, um trabalhador também é um bom consumidor, porque ele vai ter dinheiro para isso. Então, isso faria com que a economia ela acabasse girando, né? As propagandas elas sempre mostravam que se você quer ser melhor em tal coisa, você precisa daquele produto. Era a ideia de melhoria. A sua vida vai ser melhor se você tiver tal coisa. Isso vai fazer com que as pessoas elas entrem numa neura de que não necessariamente se comprava porque precisava, mas se comprava porque era a melhor opção, a melhor escolha. Além de que existiam propagandas do governo que, se você quisesse que seu país prosperasse, você deveria comprar, consumir, para que a economia se movimentasse, para que a economia girasse, né, acabasse gerando mais emprego, que consequentemente gerasse mais lucro. Isso é um detalhe, né, muito particular da parte voltada para o consumo, mas a gente também tem outras peculiaridades, como o desenvolvimento da cultura de massa, cinema, rádio, enfim. Esses veículos começaram a mostrar uma vida com os artistas, além de que esse tipo de mídia acabou sendo mais consumida por outras camadas sociais. Isso vai fazer com que as pessoas começassem a se inspirar mais nos artistas, quererem mais ter aquela vida, desenvolverem mais padrões parecidos com os dos famosos. As mulheres vão começar a assumir posturas mais ativas, vestir roupas que antes não se pensava que seria permitido uma mulher estar usando, mulheres dirigindo. Então as mulheres vão começar a tomar alguns espaços de poder também na sociedade. Além de que os homens também vão estar mudando sua maneira de se vestir, de se portar. As camadas mais puritanas, mais conservadoras, não vão olhar isso com bons olhos, não. Vai haver algumas críticas a isso. Porém, isso vai mostrar uma nova realidade que os Estados Unidos vai estar passando. Uma sociedade que agora ela vive para o consumo, se desenvolve dentro de uma economia, e uma sociedade
que bebe muito do que a massa, do que os elementos da cultura de massa têm a oferecer. Dentro desse contexto, nós também vamos estar tendo alguns problemas que é necessário sempre estar trazendo aí para o debate, como por exemplo a intolerância e o desenvolvimento de um movimento nacionalista muito forte. O preconceito nos Estados Unidos vai crescer de uma maneira jamais pensada, tanto que alguns dos slogans que a gente vai ouvir por aí na época era White, Anglo-Saxon and Protestant, ou seja, branco, anglo-saxão e protestante. Se você não se enquadrasse nesse contexto aí, você não era norte-americano, né, por assim dizer. Então, judeus, algumas, alguns grupos de base católica, negros, vão sofrer uma carga de rejeição social muito grande. O preconceito vai ser enorme com esses grupos. Até hoje a gente ainda vê que nos Estados Unidos a segregação, ou melhor dizendo, essa questão racial ela é muito vista, né, essa distribuição aí de espaço. Como a gente vai ver também no período o desenvolvimento da Ku Klux Klan, né, esse grupo tão falado já no telejornais e outros detalhes, mas seguindo. Outra característica que a gente vai ver muito peculiar do período é a Lei Seca de 1920, que ela vai ser engendrada por grupos de base protestante, puritana, por sinal, né, que vão levantar a bandeira contra o alcoolismo, contra as bebidas alcoólicas. Isso vai fazer com que se desenvolva de uma maneira bem intensa aí grupos de gangster e outras coisas que vão lucrar com a venda de bebidas alcoólicas. Um exemplo disso é a figura de Al Capone, muito falada pela cultura pop. Essa lei seca só vai ser rompida em 1933, tempos depois já no governo de Roosevelt, porque não se via um fundamento tão pautado. Mesmo assim, enquanto ela existiu, muitas pessoas foram presas, foi uma coisa bem séria mesmo, bem intensa, né? E a gente chega no nosso tópico central da aula, que é a situação da Grande Depressão. Essa onda do consumismo, essa onda da, da produção, dos anos dourados, de prosperidade, ela vai acabar gerando alguns problemas, porque muitas pessoas, vendo todo aquele desenvolvimento econômico, toda aquela prosperidade, vão começar a hipotecar a casa, em fazer empréstimo, enfim, para poder investir em outras coisas. Nessa época a bolsa de valores estava em alta, então muita gente fazia isso para investir na bolsa. Isso era uma falsa ilusão de lucro, porque acabava que o dinheiro que a gente estava vendo circular não era, como posso colocar para vocês aqui, não se sustentava em um montante real, em um peso mesmo. Então você viu uma especulação financeira desenfreada, que não correspondia necessariamente à realidade. Então as pessoas investiam, iam lá, mas só que os subsídios, as bases mesmo, não correspondiam tanto a isso. E a especulação ela foi aumentando. Nesse tempo, a gente também viu uma desigualdade muito forte entre campos da economia. Por exemplo, a agricultura já estava bem escanteada, não se havia tantos projetos para o seu desenvolvimento, mesmo sendo um dos setores importantíssimos para a manutenção de qualquer estado, né? E aí a gente começa a ter alguns problemas, porque em 1924, 1925, da metade da década de 20, os países europeus que estavam arrasados com a guerra começaram a se reerguer. Consequentemente, eles não iam precisar tanto mais daquele suporte norte-americano. Isso vai fazer com que as vendas de produtos de exportação elas acabem caindo, e aí vai gerar uma problemática, né? Os salários dos trabalhadores dos Estados Unidos vão começar a cair, algumas pessoas vão começar a perder emprego, né? O poder de compra da população também vai cair, porque se o salário está menor, eu compro menos, e se eu estou desempregado, eu não compro nada. É uma lógica que a gente tem que saber. E a gente tem um problema. As empresas embaladas ainda nesse processo de venda e compra continuaram produzindo em larga escala. Isso vai gerar uma crise de superprodução imensa. Você tem muitos produtos, não tem para quem vender, a gente estoca, aquele material vai ficar ali. Então isso vai ser outro problema enorme, essa recessão. E aí vem um grande problema. Dentro desse meio tempo, dessas ações todas acontecendo, as ações começaram a cair, muita gente correu para vender as suas que tinham, mas não tinha quem comprasse. Nós começamos a perceber aí muitas empresas falindo porque não tinham produzido produto, gastar dinheiro com a produção, mas não tinha para quem vender, que era outro problema. E acontece aí em outubro de 29 a quebra
da Bolsa de Valores, com muitos investidores e empresas falindo, bancos fechando, e muita gente sem ter o que fazer. Tem um cartaz aí de um cara, ele está tentando vender o carro dele por US$ 100 aí, para tentar se manter depois dessa quebra, depois desses índices altíssimos aí, tá? A crise ela vai afetar diversos países capitalistas, então vários estados que tinham por base o capitalismo vão sofrer demais. Bancos e empresas vão falir, fora outros órgãos, e o índice de desemprego vai para as alturas. Tanto que, se vocês fizerem uma pesquisa de imagem, vocês vão ver filas e mais filas de pessoas pedindo emprego. Né? A União Soviética, a recém-criada União Soviética, que foi tema da nossa aula anterior, não vai sofrer com a crise, porque ela estava sustentando nos planos quinquenais ali que Lenin criou. Então, dentro desse contexto econômico diferenciado e sem ligação direta com o capitalismo, a União Soviética ela consegue se manter dentro ali daquele período de crise, né? Consegue se gerir. Né? E aí a gente chega nessa década com Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Em 32 ele assume a presidência dos Estados Unidos num período de crise tremendo e ele pensava caminhos, né, para tentar mudar tudo mais e tentar reerguer o país novamente. E ele vai encontrar essa solução nas ideias de Keynes, né, John Maynard Keynes, para ser mais preciso, que tinha uma linha de pensamento que fugia do liberalismo convencional norte-americano, de que o Estado não deveria influenciar diretamente na economia, não deveria agir diretamente na economia. Keynes era contrário a essa ideia liberalista, né, do liberalismo, perdão. E ele defendia que o Estado ele deveria agir, atuar na economia para se regularizar as coisas. Os economistas da época, liberais por sinal, eles diziam que não, que as coisas elas iam acontecer calmamente, depois de um período tudo ia se reerguer, mas o Roosevelt não ia esperar que isso acontecesse. Então se cria o New Deal. Qual era a proposta? No que se consistia esse pensamento? Né? O Estado ele ia investir muito em obras públicas para gerar emprego, mais gente trabalhando, tem mais gente mais trabalhando, se tem mais gente trabalhando, o poder de compra aumenta, a economia vai girando. Então, era uma particularidade do New Deal. Obras públicas para gerar mais empregos. O Estado ele vai acabar financiando os pequenos e maiores produtores agrícolas, né, com novas tecnologias e tudo mais, além da indústria, para que as coisas continuassem fluindo. O Estado ele vai passar a controlar a produção para evitar outra superprodução. Então, se haveria uma base de quanto deveria se produzir. Né? Vai haver também uma redução da jornada de trabalho. Qual era a proposta disso? Se a gente reduz a jornada de trabalho, então a gente vai precisar contratar mais. Então, se a gente não tem redução salarial, mais pessoas com dinheiro e, consequentemente, o poder de compra também eleva. Né? A gente vai ter a criação de seguro-desemprego e também a implantação de salário mínimo. Isso tudo vai acabar dando base para que os Estados Unidos, gradativamente, ao longo de anos, consiga sair da crise. Né? Consiga sair daquela situação. O New Deal ele vai funcionar, mas ele é um sistema que vai acontecer de maneira gradativa. Né? E aos pouquinhos a economia voltou a se estabilizar, voltou a crescer. Né? E aí eu deixo para vocês essa atividadezinha, coisa pouca. Né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Leiam um livro com carinho. Né? E a gente vai se vendo por aí. Lembre de responder o questionário online. E até mais. Valeu!